um remédio usado para tratar a malária que virou bandeira do governo federal na pandemia de Covid-19. Um medicamento que se mostrou ineficaz contra a doença e foi descartado no resto do mundo. Mas no Brasil ainda tem espaço no discurso oficial, no debate público, nas receitas dos médicos e nas políticas de saúde. Um remédio que deixa uma trilha que explica como o negacionismo científico se institucionalizou no país. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Dia em que um grupo de senadores protocolou um pedido para afastar do cargo o Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, por ter feito propaganda contra a vacina da Covid. O nome de Angotti Neto ficou em evidência durante o fim de semana, quando o Ministério publicou uma nota técnica com argumentos mentirosos sobre a cloroquina e a vacina para justificar o veto a uma diretriz sobre o tratamento da Covid no SUS, o Sistema Único de Saúde. O documento, que foi assinado pelo Angotti Neto, diz que a cloroquina é eficaz e segura contra a Covid-19 e que as vacinas contra a doença não apresentam a mesma efetividade. São afirmações que vão contra o conhecimento científico que se formou ao longo de quase 2 anos de pandemia e que reproduzem o discurso negacionista que o presidente Jair Bolsonaro propaga desde o início da crise sanitária. Já se sabe, por causa de resultados de vários estudos científicos com padrão ouro, ou seja, resultados de muita pesquisa séria e ampla, que a cloroquina e o seu derivado hidroxicloroquina não funcionam contra a Covid-19. Também se sabe, devido aos estudos feitos durante o processo de desenvolvimento e pelos efeitos visíveis na população mundial, que as vacinas salvam vidas. Mas ao se observar o enfrentamento à pandemia pelo governo federal no Brasil, o que aparece é uma conduta que nega consensos básicos. Uma conduta que ao longo dos últimos anos passou a ocupar espaços cada vez mais institucionalizados. A cloroquina entrou no radar do governo Bolsonaro em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia. O presidente passou a defender publicamente o remédio, que é usado contra a malária, e o Ministério da Saúde criou um protocolo para o seu uso em pacientes graves hospitalizados. Na época, o ministro era o médico Luiz Henrique Mandetta. O Bolsonaro, então, pressionou Mandetta para ampliar a orientação do uso do remédio. Mas como isso não andou, em abril de 2020, o Mandetta foi demitido. Isso também em meio a outras discordâncias com o presidente, como a questão do isolamento social. O ministro substituto, o novo ministro, o também médico Nelson Teich, passou menos de um mês no cargo e disse que pediu demissão porque não concordou com a pressão para expandir o uso oficial da cloroquina. Nessa época, vários cargos estratégicos do ministério estavam sendo ocupados por militares. Com a saída do Teich, o comando do ministério foi para o general da ativa Eduardo Pazuello. Em 20 de maio de 2020, foi publicado um novo protocolo liberando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para todos os pacientes com Covid no Brasil. Nos primeiros meses da pandemia, estudos ainda estavam em andamento para descobrir se a substância funcionava ou não contra a doença. Especialistas eram cautelosos com o tema, porque não havia comprovação de eficácia e já se sabia dos riscos de efeitos adversos. Mesmo assim, Bolsonaro continuou tentando expandir o uso do medicamento. Em vários momentos, exibiu a caixa da cloroquina para apoiadores, gracejou ao oferecer o remédio para as emas do Palácio da Alvorada e fez propaganda massiva na internet. Esse áudio que você vai ouvir, por exemplo, é de um vídeo de julho de 2020, quando o presidente pegou Covid-19. Ele aparece tomando o remédio e falando com a câmera. Comprovada mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? No mesmo mês da publicação desse vídeo, a Organização Mundial da Saúde afirmava que os estudos com a cloroquina deveriam ser abandonados
porque ela não mostrava benefícios contra a Covid-19. Aos poucos, o medicamento foi deixado de lado e essa discussão foi superada na maior parte do mundo. Até o Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos na época e um político que inspirava declaradamente o Bolsonaro, caiu fora da defesa da cloroquina. Mas o presidente persistiu no discurso negacionista e na adoção da cloroquina como política pública. A CPI da Covid no Senado, que apurou as ações e omissões do governo na crise sanitária, escancarou o que acontecia nos bastidores da condução federal do combate à pandemia. Um grupo de médicos, políticos e empresários assessorava informalmente o presidente. Era o chamado Gabinete Paralelo, formado por pessoas defensoras da cloroquina e da busca da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é uma estratégia que consiste basicamente em fazer as pessoas pegarem o vírus o mais rápido possível para que todos criem anticorpos. É uma estratégia que tem como principal problema o fato dela matar muita gente. Mais de 620 mil pessoas morreram pela Covid-19 no Brasil, um morticínio que só desacelerou com a vacinação da população. Segundo a CPI, o Gabinete Paralelo tentou até mudar a bula da cloroquina. Pensou em pedir para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para incluir a cloroquina no tratamento de Covid, escrever lá na bula que era recomendado para essa doença. Ainda segundo os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, a disseminação de remédios ineficazes como a cloroquina e a ivermectina, por exemplo, foi uma forma de tentar dar confiança para que os brasileiros não se isolassem, não aderissem às quarentenas, ao isolamento social. Tudo isso para que a atividade econômica não fosse atingida, para que não houvesse um impacto econômico tão grande. O Bolsonaro sempre deixou claro que uma economia fraca prejudicaria seu projeto de poder. Ao longo da pandemia, o governo mandou o Exército aumentar a produção de cloroquina, gastando o dinheiro público com algo que não funciona. Lançou um aplicativo que recomendava o medicamento para todo mundo, inclusive para bebês. E primeiro adiou e agora vetou a decisão da Comissão Técnica do Ministério da Saúde que poderia dar um ponto final a essa discussão. Ao mesmo tempo, o governo atrasou a compra de vacinas enquanto o Bolsonaro atacava e desestimulava a imunização da população. Ignorou ofertas da Pfizer e dificultou o acordo para a aquisição da Coronavac, por ter sido uma iniciativa do governador de São Paulo, João Dória, que é adversário político de Bolsonaro. Nos 10 meses que passou no comando do Ministério da Saúde, o general Pazuello foi bem claro em dizer que estava obedecendo ordens do seu chefe. Mas quando prestou depoimento na CPI da Covid, em maio de 2021, o militar tentou descolar a responsabilidade do Bolsonaro da condução científica do combate à pandemia. Ao responder sobre uma ordem pública do presidente para que o ministro cancelasse a compra da Coronavac, o Pazuello classificou a fala como algo sem relação com as políticas públicas oficiais. Era, segundo ele, só um papo de rede social. Do Ministério para não foi formalizado, nem foi interrompido nada do Ministério. Nunca houve a ordem. Aquilo foi apenas uma posição do agente político na internet. O Pazuello saiu do comando do Ministério em março de 2021 e assumiu um cargo na Presidência da República. Ele é investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União por sua atuação na área da saúde. Marcelo Queiroga, o novo ministro, é médico e entrou tendo expressado desconfiança com o uso de remédios ineficazes contra a Covid e dando apoio a medidas que Bolsonaro costuma atacar, como o uso de máscaras. Mas essas atitudes mais alinhadas à ciência logo foram deixadas de lado. Com a proximidade da campanha eleitoral agora, na qual Queiroga considera tentar uma vaga no Congresso, ele abraçou o negacionismo do Bolsonaro com ainda mais entusiasmo. O atual ministro da Saúde colocou entraves ao início da vacinação infantil contra a Covid, por exemplo. Isso mesmo depois de a Anvisa ter aprovado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Recentemente também, o Queiroga foi visitar a família de uma criança que teve uma crise de arritmia depois da aplicação da vacina no interior paulista. Uma análise médica que o próprio Ministério da Saúde depois confirmou, mostrou que o imunizante não teve relação nenhuma com esse problema de saúde da garota. O Queiroga também chegou a inflar o número de casos de reações adversas à vacina no Brasil. Depois ele se desculpou pelo erro, mas sem deixar claro que esses efeitos adversos são raríssimos.
E aí a gente tem, então, essa diretriz de tratamento que foi barrada pela nota técnica assinada pelo secretário Hélio Angotti Neto. A diretriz foi feita pela Conitec, uma comissão que orienta o Ministério da Saúde sobre protocolos clínicos e terapias adotadas no SUS. A Conitec reúne representantes indicados pelo governo e de entidades de fora, como conselhos profissionais e a Anvisa. Desde 2021, em meio a uma disputa interna, a comissão tenta aprovar uma diretriz que contraindique o uso de cloroquina e outros remédios ineficazes no SUS. Essa orientação de contraindicar a cloroquina foi aprovada em dezembro, depois de vários atrasos e adiamentos do Ministério da Saúde. Só que a Conitec é um órgão de assessoramento, não tem autonomia. A comissão entregou a diretriz para o Hélio Angotti Neto, no Ministério da Saúde, e o Angotti Neto barrou a decisão da comissão. Fez isso usando argumentos sem base científica. Essa diretriz seria uma referência para os profissionais do SUS. Não chegaria a proibir a prescrição da cloroquina por médicos ali da linha de frente, mas seria uma sinalização técnica importante contra o negacionismo oficial. Agora, o Ministério da Saúde reproduz claramente as falas do Bolsonaro, segundo as quais vacina não funciona e cloroquina sim, o que é mentira. Parece uma loucura a gente estar discutindo isso a essa altura do campeonato, mas agora está lá, nos documentos oficiais. Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira a sua sanção com vetos do orçamento de 2022. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, que áreas foram impactadas pelos vetos e podem ficar com menos recursos? Bom, olhando para esses vetos do Bolsonaro, foram cortados 3,2 bilhões de reais e a gente vê que teve duas pastas que saíram mais prejudicadas. Uma delas foi o Ministério do Trabalho, que perdeu 1 bilhão de reais em verba. É bastante coisa. Esse dinheiro saiu principalmente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e estava previsto para ser usado para operações administrativas e para serviços de processamento de dados. E outra área que foi bastante afetada, com mais 700 milhões de reais em cortes, foi o Ministério da Educação, que perdeu dinheiro para executar suas políticas. Essas duas pastas, Trabalho e Educação, acabaram concentrando mais da metade dos cortes nessa tesourada que foi feita nos vetos. E, Marcelo, o que chama atenção entre os recursos que foram mantidos pelo presidente? Justamente, a gente viu esses cortes principalmente no Ministério do Trabalho e da Educação, mas também teve coisa que o presidente não mexeu. Uma delas, por exemplo, é o fundão eleitoral, que dá dinheiro público para os partidos financiarem as campanhas em ano de eleição. Em relação ao último ano eleitoral, 2020, o fundão de agora mais que dobrou. Outra coisa que o presidente preservou como estava foram as emendas do relator, que são parte bem importante das negociações entre Executivo e Congresso, mas que, como a gente sabe, têm transparência baixa e estão por trás do esquema do orçamento secreto. Em 2022, vão ser 16,5 bilhões de reais para emendas do relator, um valor bem parecido com o que foi nos últimos anos e um valor bem alto no geral. E para terminar, vale a gente falar que, mesmo com todos os protestos de servidores nas últimas semanas, o Bolsonaro manteve a mesma quantia de 1,7 bilhão de reais separada para reajustes. Esse dinheiro deve ser usado para aumento só de policiais. Então, por hora, essa disputa dos outros servidores por aumento salarial continua de pé. Esse texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br. A tensão entre a Rússia e as potências ocidentais no leste europeu teve um novo capítulo nesta segunda-feira. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os países membros da OTAN anunciaram nesta segunda-feira o envio de navios e de aviões de guerra para os países do leste europeu. A OTAN é a sigla da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse grupo foi criado em 1949, 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, para fortalecer a cooperação e a defesa coletiva das potências do Ocidente contra a União Soviética. Em 1991, a União Soviética acabou, mas a OTAN seguiu se expandindo. De lá para cá, passou a incorporar países como a Romênia e a Bulgária, que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, que era uma espécie de OTAN do bloco soviético. Esse movimento expansionista da OTAN incomoda o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. O Putin considera que o avanço da OTAN no leste europeu coloca em jogo interesses geopolíticos vitais do seu país.
Olhando no mapa, é fácil entender a preocupação da Rússia. Dá para ver que a incorporação da Estônia, Letônia e Lituânia, além da Polônia, da Romênia e da Bulgária, colocou a OTAN na fronteira russa. 2 países ainda ficaram de fora ali. Um deles é a Belarus e o outro é a Ucrânia. Entre novembro do ano passado e agora, o Putin reforçou sua presença militar na direção desses 2 países. No caso da Belarus, as tropas russas estão dentro do país a convite do presidente local, o Alexander Lukashenko, que é aliado de Putin, para participar do que seria um exercício militar conjunto. Já no caso da Ucrânia, a coisa é mais complicada. O presidente Volodymyr Zelensky não é próximo de Putin. Ele é próximo dos Estados Unidos e das potências europeias. Putin já tomou uma parte do território ucraniano em 2014, quando anexou a Crimeia, e agora manda armas e munições para rebeldes separatistas na região ucraniana do Donbass. Para completar, ele enviou 100 mil soldados para a fronteira da Rússia com a Ucrânia em novembro do ano passado. São esses movimentos que levaram a OTAN a também mover suas peças militares nessa direção, com Dinamarca, Espanha e Holanda principalmente, despachando efetivos para a Bulgária e para a Romênia. Mas por mais tensa que seja essa competição, o mais provável mesmo é que a guerra de verdade se desenrole no campo econômico. As potências ocidentais já preparam novas sanções contra Moscou. A questão é calcular qual a medida certa desse veneno, pois grande parte da energia que a Europa consome vem justamente da Rússia e passa por esses países que agora estão em disputa. Da institucionalização do negacionismo na saúde, passando pelos vetos de Bolsonaro no orçamento de 2022 e terminando com a crise na Ucrânia, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!